Química da Unicamp 2025 foi a seguinte, para aqueles que ficarem escandalizados com o que eu falei ontem à noite. A primeira questão 15, ela retrata um decaimento radioativo, onde era necessário fazer uma análise detalhada do tempo que demorou para a pessoa receber a tal da glicose com o flúor e o tempo dela realmente ter finalizado, depois de 4 horas depois do exame. Levando em conta 1h30 de exame mais 4 horas, daria 330 minutos, o que fica mais fácil com esse tempo de meia-vida de 110 minutos. Construção do gráfico, super tranquilo. O item A é química de verdade. O item B, gente, tem um pouco de biologia no meio, porque o fato de ser incapaz de atravessar o corpo humano seria equivocado. Uma radiação precisa atravessar o corpo humano e tem que causar o mínimo possível de estrago. Então, concordar parcialmente. A prova da Unicamp sempre vai ter essas discordâncias, certo? Então vai ter duas afirmações para você falar que está totalmente verdadeiro ou discordar totalmente. Uma das afirmações será verdadeira, a outra falsa, e aí você fica no meio termo tendo que explicar. Muito provavelmente vai ser essa coisa parcialmente, né? Para gerar mais confusões. Aí depois você tem uma questão que é a geografia, galera. Ele pergunta sobre a origem do fibrocimento e do sanduíche, que seria a telha feita de alumínio e EPS, né, que seria o isopor. Então, assim, não tem muita graça de química isso daqui, e a análise gráfica é pura matemática, estilo Enem em matemática. Isso aqui não tem nada de química, gente, vou ser sincero com vocês, a não ser uns conceitos mais geológicos e geográficos. Aí vem essa questão que é para rir, né? Ele faz uma eletrólise da ureia. Ele vai degastar, é uma eletrólise à combustão, né? Onde ele pede a equação balanceada, mas aí tudo bem, é química. Ele descreve a reação no meio do processo, 2 entradas, 2 saídas, é só organizar e balancear. Mas a pegadinha do balanço de Knox, porque de Knox variando 3, você tem que levar em conta que são 2 átomos de nitrogênio. Daí, em vez de 3 elétrons, são 6 elétrons. A regrinha de 3, muito tranquila. Tem lá a pessoa que faz xixi 2 litros por dia, 46 gramas, portanto. Aí você mete numa regra de 3, cujo balanceamento não era óbvio, mas deveria ser feito. Se você quiser completar a reação, você poderia pôr carbonato, cara, para fazer a reação da ureia se decompondo em amônio e carbonato. Mas o balanceamento só do átomo de nitrogênio já bastava para você concluir uma regra de 3, o que demandaria, né, uma certa complicação química. Essa sim é de química, de fato. Para mim, a primeira questão de química. Então, radioatividade, ureia, com regra de 3 e NOx. Depois nós temos esta questão que, de novo, não tem bolhufas de química. Tem uma análise de tabela, que é tipo Enem, e uma análise de dados, que também é bem controverso aqui. A explicação da Unicamp foi muito bizarra. E aí vamos tentar explicar isso de forma bem sucinta. Você tem aqui um parâmetro que faz a comparação das moléculas com o CO2. Então, se o potencial de aquecimento global, PAG, for igual ao do CO2, o número vale 1. O metano tem um PAG de 21 e N2O 310. Isso nessa análise de AR4, que seria um parâmetro aí de análises. Mas aí os cientistas modificaram esse parâmetro para o AR5 e atualizaram os valores, referindo-se então ao metano a 27,75 e o N2O 265. Ele menciona no texto que o AR5 é maior do que o AR4. No caso dessa análise do pum da vaca, gente, ele está analisando o peido da vaca. Como o peido da vaca não muda, é um animal que tem um metabolismo igual, é nós que mudamos os nossos parâmetros de referência, eu simplesmente peguei a quantidade de gás metano que a vaca peida, multipliquei pelo seu parâmetro e somei com a quantidade de gás N2O que a vaca peida e multipliquei pelo seu parâmetro seguindo o parâmetro AR5. Enquanto que desse outro lado, o parâmetro AR4 apresenta a mesma multiplicação, uma certa quantidade de gás multiplicado pelo seu parâmetro, mais a outro gás multiplicado pelo seu parâmetro. Essa análise, né, ele fala aqui, ó, para calcular o CO2 equivalente, basta multiplicar a quantidade de um gás de efeito estufa pelo seu potencial de aquecimento global, que é o tal do PAG. Então, você teria que fazer essa multiplicação e somar
para dar esse fator de aquecimento global. E aí, fazendo essa análise, eu, como eu falei, assumi que o que a vaca peida é o mesmo, o que mudou foi só o parâmetro. Você isola matematicamente o X e chega à conclusão que a quantidade de gás metano produzida por uma vaca é quase 7 vezes maior do que N2O, que era o que eles queriam. Agora, isso aqui não tem nada de química, gente. Isso aqui é pura matemática. Depois temos a questão 19, que solicita uma análise gráfica da velocidade de reação, solicitando que a proporção seja 2:1, já que é 12:6. Até aqui, tudo bem, lembra química, cinética química. E aí o melhor valor realmente seria este aqui. Em 4 horas você tem uma proporção de 1,45 para este segmento aqui e 2,8 mais ou menos para esse segmento. Eu fiz a medida em centímetros, correto? Se você fizer 2,8 dividido por 1,45 dá aproximadamente 2. Bom, é uma questão de cinética meio estranha, mas ok, é química. E na letra B é química também. Ele menciona que essa reação da glicose com água formando CO2 e hidrogênio tem esse gap de energia, portanto é endotérmica. Se ela é endotérmica, ela absorve energia, tornando o ambiente à sua volta frio. Então vai diminuir a temperatura em volta porque a energia é engolida pela reação. Enquanto que a energia da nossa água, a formação da água, né? Hidrogênio com oxigênio formando água, produzindo 12 mols de água nessa equação, você tem que dividir pela massa molar. Então, a segunda questão agora de química, nós temos, recapitulando, radioatividade, a da ureia com regras de 3 e essa agora com entalpia e cinética química. Beleza, já são 2 questões e meia. Aí nós vamos para a última questão, que envolve, de novo, ideologias, meus caros. Eles vão questioná-los muito sobre essa relação homem-natureza e você tem que criticar o homem e enaltecer a natureza. Aqui você teria que escolher números que definem excesso de água, escassez de água e água suja. Não fica muito difícil com os números aqui apresentados. Você tem um maior número, que seria o fluxo de água, indo para a vegetação natural. Então aqui eu tenho excesso de água. Dos números, o menor que aparece é nas cidades, então tem escassez. E o 3, por ser água poluída, só pode ser esse cara que é o dejeto da indústria, da cidade, da agricultura. Muito bobinha essa questão, né? E uma contextualização você precisava fazer a respeito das técnicas de captação de água atmosférica. Era geografia de novo, queridos. Então, assim, a prova da Unicamp em termos de química é muito fraquinha. Vocês vão ter que filtrar os conteúdos, entendeu? Saber muito bem direcioná-los. Mas mais da metade da prova não é química, infelizmente, meus caros.